Bem, pessoal, hoje nós iremos resolver uma questão de história do Enem de 2010. Essa questão trata sobre o período do final da ditadura militar, conhecido também como o período de redemocratização. E a questão é a seguinte: a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente, inútil, a gente somos inútil. Bem, para a gente analisar melhor aqui a questão, a gente pode colocar a música, né? E a gente vai escutar aqui. Vamos ver. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é inteligente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos A gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilho e não tem trem pra botar, a gente faz filho e não consegue criar, a gente pega grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos A gente faz música e não consegue cantar, a gente escreve livro e não consegue publicar, a gente escreve peça e não consegue encenar, a gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, Bem, pessoal, voltando aqui para nossa questão, né? A gente vai ver o que ela está pedindo. Bem, o fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A canção foi censurada por estar associada. Antes de lermos os itens, devemos lembrar o que foi esse período de intensa mobilização política e como se deu a censura dentro desse contexto. Bem, ali nas décadas de 60, 70, 80, o país passava por uma conjuntura de uma ditadura militar. Mas o que seria essa ditadura militar, né, que muito se fala? Então aqui a gente tem o conceito de ditadura militar, que seria um governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, onde o poder político é efetivamente controlado por militares, em que se oprime ou restringem os direitos individuais. É um regime antidemocrático, pois é aquele que o governo não inclui a participação popular ou admite de forma bastante restrita. Bem, e outro conceito também que aparece no enunciado da questão é o conceito de censura. Então, o que seria censura, né? Seria uma análise de trabalhos artísticos informativos com base em critérios morais e políticos do Estado para julgar a conveniência de sua liberação, a exibição pública, ou seja, a sua divulgação. Bem, depois da gente conceituar essas duas coisas que aparecem no enunciado da questão, a gente pode passar para as alternativas, né?
Então, o item A seria a canção foi censurada por estar associada ao rock nacional, que sofreu limitações desde o início da ditadura militar. Bem, devemos lembrar que vários foram as músicas censuradas, né, durante esse período e em seus diversos ritmos. Um exemplo que podemos citar seria o do samba, ou seja, a música não foi apenas censurada por estar ligada ao rock nacional. Então, esse não é o nosso item ainda. Bem, a gente pode ir aqui para o item B, né, que seria a canção foi censurada por estar associada a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do presidente. Bem, no início do período ditatorial foram criados os atos institucionais, que eram um conjunto de leis promulgadas pelo governo, mas que não tinha necessidade da aprovação do Congresso Nacional. Engraçado que a gente só lembra de 5, né? Mas houveram mais de 15 estabelecidos nessa época. Então, os 3 primeiros abordavam essa questão da votação, tanto para a presidência como para os cargos estaduais e municipais. Então, aqui nesse site a gente pode ler um pouquinho sobre os primeiros atos institucionais, né? E o que é que dizia o primeiro ato institucional? Bem, nos seus 11 artigos, o A e 1 também determinava eleições indiretas para presidente e vice-presidente da República, cujos mandatos se encerrariam em 31 de janeiro de 1966, prazo prorrogado 8 dias depois. O general e então chefe do Estado-Maior do Exército, Castelo Branco, foi indicado pelo comando e aceito pelo Congresso Nacional em 11 de abril, governando o país até 15 de março de 1967. Bem, aqui no segundo, a gente pode ler um pouquinho também, que ele vem dizer que os tópicos do AI1 foram reforçados no segundo ato. As eleições indiretas, definidas pela maioria absoluta em votação no Congresso Nacional, foram mantidas de ali em diante, limitadas a 2 candidatos. Também foram reabertas as cassações e mandatos de suspensões de direitos políticos. A partir do ato institucional número 2, formou-se o bipartidarismo no Brasil, composto pela Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Sua vigência viria a expirar em 15 de março de 1967. E aqui, no ato institucional número 3, a gente pode ler já no início aqui, indireta já. O ato institucional número 3 decretava a expulsão desse modelo de eleições nos âmbitos estaduais e municipais, promulgando em 5 de fevereiro de 1966 pelo presidente Castelo Branco. O terceiro ato institucional se propunha a preservar a tranquilidade e a harmonia política e social do país. Definia que os governadores dos estados brasileiros seriam eleitos de acordo com a maioria dos votos nas assembleias legislativas. Por sua vez, os prefeitos seriam indicados pelo governador sob consentimento da Assembleia. Bem, depois de conceituar o que seriam esses atos institucionais e saber um pouquinho mais sobre eles, a gente pode voltar aqui para a questão e lembrar que nesse item B a gente tem a questão de poder citar, então, que as votações indiretas, onde a população não tinha a possibilidade de voto para a escolha dos representantes políticos mais adequados aos seus interesses, e que ela perdurou por bastante tempo nesse período. Então, foi no contexto da redemocratização que se teve uma maior abertura e possibilidade de poder pelo povo, com as mobilizações políticas e chamadas diretas já. Bem, por enquanto esse parece o nosso item, né? Vamos ler aqui o item C. Nesse período, a canção foi censurada por estar associada à falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização da sociedade por meio da música. Bem, nesse período o Estado não estava preocupado com a tarefa de conscientizar a sociedade, e muito menos por meio da música, né? Então esse não seria o nosso item. Então a gente vai aqui para o item D. A canção foi censurada por estar associada à dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira, que o regime militar pretendia esconder. Bem,
Nesse item, a gente pode lembrar também que o Brasil e os Estados Unidos tinham uma ligação próxima e que a dominação cultural exercida pelos Estados Unidos sobre o Brasil não era escondida pelo governo e até em certos casos ela foi incentivada pelo Estado, né? Então também esse não seria o nosso item. E o último item seria o item E, que seria a canção foi censurada por estar associada à alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro. Bem, as músicas censuradas pelo Estado eram mais comuns quando se tratava de construir uma maior conscientização política da população, e não o contrário, né, como a questão indica. Então, a gente pode afirmar aqui, nessa questão, que o item correto é o item B, né? Ela foi censurada por estar associada a uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha da população do presidente. Ou seja, né, essa alternativa percebe que as importâncias das manifestações culturais no combate ao autoritarismo do regime militar e que, mesmo em seu período de maior fragilidade, ainda se utilizava de mecanismos diversos para coibir os movimentos de oposição. Bem, pessoal, esse aqui foi a nossa videoaula, né, sobre essa questão do Enem, e espero que vocês tenham gostado.